Se houver algum problema como eco, me avisa. Rosto e técnicas de pintura. Art Nouveau, Ernest Deline. Elizabeth Sonré, Alphonse Mucha. Exemplos de Art Nouveau. Boa noite, Ghost. Seja bem-vindo. Boa noite, Ana Pintura. Como que você tá? Tudo bem? E você, Ghost, tudo bem? Valeu os presentes. Com a Hannah tá tudo bem. Com a Hannah não, com a... A Hannah não, é com a Inês, lembrei o nome. E a Inês tá tudo bem. E vocês dois, Ghost e Ana Pintura. Caneta. Ok, tá aqui. Ah, mais uma coisa. Acho que eu vou encontrar. Jonara, bem-vinda. Achei. Tá, daqui a pouco vai funcionar. Assim, certo? Boa noite, Roberto Pereira. Eu tô bem, sim. Tô bem, Ghost. Eu voltei de bicicleta, mas até aqui em casa é 2 quilômetros só de descida. Então, é só deixar rolar. E pedalar um pouco para conseguir velocidade, né? Então foi tranquilo. A ida, que é subidona, daí é cansativo. Na ida eu levo 12 minutos, na volta eu levo 5 minutos. Então é fácil. Tá. Ah, o livro. Tá aqui. Certo. Bom, vamos fazer uma coisinha. Vamos fazer um Fusca. Voltar um pouco à raiz. E o desenho é esta aqui. Então, aqui está. Coloco aqui abaixo, boto para cá e organizo a folha. Amanhã, aqui em Londrina, vai ter prova específica para designer, arquitetura, desenho de modas. E o pessoal vai ter que fazer uns desenhos. Normalmente é interpretação, representação, composição, técnica e distribuição na folha. Então, a forma como você trabalha na folha é avaliado. Então, é avaliado essas coisas.
E os temas são normalmente coisas como a calçada de Londrina, ontem e hoje, a escavação que teve resgatando a calçada anterior, o desenho que tem o seu significado, e como você pensa essa calçada no futuro e como se ligaria ao futuro na cultura de Londrina. Daí você faz um conjunto de desenhos em relação a isto. Tem temas mais simples como este, como outros temas mais pesados, como a questão da cultura do estupro e como combatê-la, e questões como o meio ambiente, florestas sendo derrubadas ou queimadas e como isso afeta os índios. Então você faz desenhos, logotipos, logomarcas, roupas, que sejam diretamente relacionados a essa ideia, que resgatem a empatia, por exemplo. Então é assim, por isso tem a ver com interpretação de texto. Ok, falado isto, a outra coisa que eu quero falar é sobre estilos. E eu quero falar sobre um estilo que está muito vinculado à questão dessa estética de comunicação visual, mas que tem uma visão antiga, que é Art Nouveau. Por isso, vamos ver, Art Nouveau. Assim que se escreve. Nouveau. Imagens. Art Nouveau está ligado, no século XIX e início do século XXI, a traços classicistas, volutas, um pouco de rococó, cores pastéis, imagens repetidas de flores e de arabescos, de forma que faz um adorno, que comunica uma forma elegante. E essa daí pode ser aplicado tanto para produtos quanto para arquitetura. Então nós temos aqui, por exemplo, a arquitetura. Olha a repetição de formas, as formas sinuosas, curvas, as colunas, veja só, não são nem gregos nem romanos, mas são com essas voltinhas, a luz, a forma de onda da natureza. Olha essas voltas na parede pintadas, aqui, olha só. Então, Art Nouveau é isso daqui. Por que eu estou escolhendo Art Nouveau? Porque antes nós tivemos vários movimentos artísticos que iam do Egito. Começou com as cavernas de Lascaux, passava para o Egito, passava pelos fenícios, ia para a Grécia, aí tinha o romano, depois tinha o Renascimento, o bizantino, com aqueles azulejinhos, e depois começava a evoluir numa Idade Média, onde as figuras eram mais grotescas. Então vinha o gótico, o barroco, aí vinha o Renascimento, onde que o ser humano era importante, era o resgate à beleza. Depois nós tínhamos o resgate à natureza, a um realismo holandês, onde que a luz era importante. E depois veio o romantismo, onde que a imagem começava a escurecer, fazendo uma espécie de sombra. E depois veio a fotografia, e na fotografia o artista pensou que a arte ia morrer. E quando a arte ia morrer, os artistas ficaram desesperados, principalmente os retratistas, porque uma fotografia demorava minutos, enquanto o retrato levava meses, e valia muito mais a pena pagar um fotógrafo. Por isso nós tínhamos uma virada onde que a tecnologia estava assustando os artistas. E daí surge o impressionismo, e também na parte de ilustração e decoração, o Art Nouveau, que vocês estão vendo aqui, onde eles colocavam rostos gregos mais gordinhos, com esses círculos com desenhos e roupas compridas, com estampas repetidas e coloridas. Onde a mulher não era tão sexista, era mais uma deusa guerreira. Aquelas armaduras de valquírias que vocês veem com os vikings nos filmes da Marvel, surgiram no século XIX para o século XX.
durante a Art Nouveau. Ó, movimento artístico internacional entre o fim do século XIX e o início do século XX, com inspirações na natureza com linhas sinuosas e orgânicas, que manifestou a arquitetura, design e artes decorativas. Aí nós temos Antônio Gaudí, temos Gustav Klimt, temos Alphonse Mucha, e temos outras pessoas, e no livro eu coloquei Alphonse Mucha aqui. Cadê? Olha que legal esse steampunk, com um pouco de influência da Art Nouveau. Olha esse aqui também, steampunk, com influência da Art Nouveau. Olha esse guerreiro aqui, com influência da Art Nouveau. Isso são trabalhos modernos. Olha o desenho do Moebius, com as volutas, esse chapéu que parece mais uma asteca, misturado com um pouco de maia e com influência do Art Nouveau. Só um pouco. Aqui. Olha esse prédio aqui, de Ernest Deligny, que nasceu em 1859 e morreu em 1945. Também com influência de Art Nouveau. Veja este abajur. A ideia é, olha esse relógio. É um vaso ou um relógio? Ou é uma garrafa? O belo é mais importante do que a função. A Art Nouveau é enfeitar o máximo. A arte tem que encantar nessa ideia. Por isso que a função dela é mais decorativa do que informativa. Ok? Essa é da Elisabeth Sonré e este é de Alphonse Mucha. Então, Art Nouveau, vocês têm um designer que tem uma figura repetida e um desenho de voluta. E as composições mais compridas, como uma carta de tarô, muito bacana. Ó, compridão, moldura. E aqui, você desenha uma figura normalmente feminina. Com tendências classicistas. Às vezes com uma sensualidade, mas não uma sensualidade agressiva, mais romântica. Com braços um pouco mais cheinhos, nada daquela magreza que surgiu depois do século 30, da década de 30 do século 20. Com cabelos volumosos e curvos. A clavícula aparecendo, tecidos fartos e caídos, como se tivessem sido colocados de uma forma preguiçosa sobre o corpo. E com muito enfeite em volta. Aí você escolhe o que fazer de enfeites. Vou fazer vários círculos, e dentro de círculo eu posso colocar rosas. Aí, ou você pode trabalhar com volutas em espirais. Inventar o máximo de
enfeites, com plantas, ramos e flores, sem pensar num sentido na imagem, sem pensar numa função, porque a função é secundária. O mais importante é a apresentação, é o desenho. Aí, que você tem figuras em luas, rostos laterais com motivos indígenas, flores rodeando com uma coisa que parece mais fractal, com formas que você vai criando, letras elegantes e sinuosas, e cores pastéis e neutras. E é isto. Então, no Art Nouveau, a beleza é mais importante que a função. Esquece segurança, esquece iluminação adequada. O que importa é você pôr um vitral de forma que as luzes que brilham no ambiente façam uma coisa mágica do reino das fadas, do reino das fantasias. Certo? Não vou falar mais sobre isso daqui. O importante de eu falar disso é que isso aqui é um estilo antigo. E esse estilo ajuda a vocês a construírem estilos. Como a da Miho Hirano. Esta senhora respeitável e com um trabalho lindo. E ela é uma artista atual. Peraí. Miho Hirano. Miho Hirano. Então, ela faz uma releitura. E ela é muito fã de Gustav Klimt, mas ela é japonesa. E ela coloca um aspecto oriental, trabalhando com aquarela, com gouache, com lápis de cor, e constrói um estilo único, só dela, no mundo atual. E é por isso que é tão importante vocês estudarem história da arte. Porque modifica a forma e a estrutura de desenho que vocês fazem. Percebe? Ela só trabalha o feminino. Só. Somente o feminino. Não há nenhuma figura masculina. Esse é o nome, para vocês pesquisarem depois. Para eu deixar mais claro essa questão e esta busca, vamos procurar uma outra pessoa muito mais antiga, do século XVI e XVII. O nome dele é... eu esqueci. Eu vou lembrar. Bosch. Hieronymus Bosch. Então nós vamos voltar no tempo. 1516 foi o falecimento dele. Então ele é contemporâneo a Leonardo da Vinci, porém ele é dos Países Baixos. Ó, Renascimento, pintura flamenga. Tá? Quero que vocês vejam bem a arte dele. E vejam um estilo mais burlesco, agressivo, simbólico. Trabalhando com orelhas, facas e representações meio cômicas que conta histórias. Olha ele aqui olhando, escondido. Veja os dragões em volta do cavaleiro. Mais uma faca. Como a faca aparece. Olha esse sujeito aqui, num esqui. Pelado. Veja esse bicho aqui, andando com patins de neve. Tudo isso daqui referente a costumes, referente ao folclore, a contos e histórias e a ditos populares flamengos dos Países Baixos. Olha o degradê, que lindo! A forma como as chamas aparecem. Que trabalho diferente, negro e completamente contrastante, totalmente diferente de Miho Hirano. Como foi pintado, como foi feita as sombras,
e como ele trabalha as figuras. Não é interessante? As alegorias, as brincadeiras, peraí. Completamente simbólico. Em pleno século XV e início do XVI. Final do século XV e início do XVI. Figuras nuas, completamente brancas. Então, nós quando falamos de estilo, nós falamos de busca. Nós falamos de busca de cor e de forma. O que vocês querem trabalhar? Como vocês querem trabalhar? Certo? Então, peguem artistas, ilustradores, desenhistas, quadrinistas, com o que vocês estiverem fazendo e aprendam com eles. Aprendam a fazer achuras também, que dá um designer bem diferente. Este é o Paul Gustave Doré. Ele nasceu em 1832, século XIX. E ele fazia ilustrações de muitas histórias, de infantis, da Bíblia, de livros famosos, de Dante Alighieri, vários. Ele foi o artista que melhor resolveu a questão da ilustração, que foi o mais famoso, que teve mais sucesso no século XIX. Então, ele é um exemplo para a gente ver e entender o que ele fazia e como ele fazia para encantar. Como que ele trabalhava? Ele fazia linóleo, gravura em metal, ele mexia com vários materiais da época de gravura para fazer a ilustração. Água forte, mas principalmente linóleo, que é desenho na pedra e depois a impressão. Ó, ele brincava com essas linhas, essas achuras, passando desse jeito. Então ele trabalhava com várias voltas e às vezes ele transformava a volta em pontilhado, tracejado, assim. Dando forma ao desenho. Isso é uma técnica. E essa técnica vocês só vão aprender se treinarem. Se treinarem esses tracejados, a figura feminina, ou a masculina, como ele fazia ilustrações, fazia velhos, jovens, homens, crianças, animais, barcos, navios. Praticamente ele e Bosch estão mais próximos do que Amihou Hirano e Alphonse Mucha. Ó, passadas, traçando, brincando com a forma, com a cor e às vezes cruzando a linha. O Gustave Doré fazia achuras tanto com linhas curvas como com cruzamento de linhas. Certo? Próximo. Nós estamos entrando numa questão bem bacana, que é a composição. Na composição, você preenche um quadro, um redondo, ou uma parede, ou um pedaço de papel, de forma que ele seja agradável à visão. E isto não é uma coisa fácil. Entender que esse espaço de desenho, o papel em si é uma obra de arte. Não é apenas o desenho que está no papel, mas a folha de papel. Como vocês trabalham o preenchimento dentro desta folha aqui. Isto que conta. Só um pouco, vou pegar um exemplo. Aqui tem uma folha grande e ela é enorme. Vocês conseguem ver a folha, mas a folha não está completa. Eu vou ter que levantar para vocês verem completamente. Só um pouco.
Pronto. Agora vocês podem ver completamente. Quando vocês veem essa pintura, vocês veem uma parte de cima, essa pintura é clara, o cavalo está indo daqui para lá, a casa está pequena, está maior, depois vem para cá, a carroça. Então vocês têm um aumento. Porém, há uma quebra com uma casa pequena atrás do focinho do cavalo. O focinho do cavalo é escuro, mas não é muito escuro. Aquarela, não, eu usei aquarela. Não é muito escuro. Então vocês conseguem ver o contorno do focinho e a casa mais clara, forte, fraca. Olha como foi mal resolvido aqui. A asa se confunde com o fundo. Então, essa asa eu tinha que ter pintado mais forte, como eu fiz com esta planta. Ela está forte, ela se destaca com aqui. Então você tem árvore forte, casa mais suave, a pintura mais clara, escuro, claro, escuro. E aqui, ó, claro, escuro, falhei. Esta falha não pode acontecer. Esse foi guache. Eu vou ter que virar isso daqui, só um pouquinho. Vamos virar. Já viram. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Guache. A folha é maior. Bem maior. Ué, a lâmpada desligou? Ah, foi mau contato. Aqui o contraste está melhor. Vejam, aqui tem uma cabeça, pinta a luz, aparece claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Desse lado eu pus escuro, então eu coloquei ondas claras. Então você tem claro, escuro, e eu consigo fazer uma leitura mais interessante desse canto aqui, ó. Eu consigo entender a imagem. Aqui tem uma cabeça com chifre, aqui a cabeça vira, ele aponta um dos 6 braços que ele tem para lá, ó, os braços. Eu consigo ler a imagem. Então eu pintei de guache escuro, coloquei linhas claras para dar destaque, o salto. Para deixar isso aqui bem claro, veja, o azul. É um azul terciário, cor azul claro, primário. Então, aqui eu fiz um pouco menos contraste, mais contraste, menos contraste. Olha como funciona legal. Eu deixo escuro, acinzentado e ponho branco. Então, isto, ó, aqui também, completamente claro, com cores claras, e eu pintei esse veículo mais escuro, saltando para cima. Aí eu consigo trabalhar com preto absoluto, branco absoluto, e salta os dois em relação ao fundo, dando uma tridimensionalidade. Veja como a luz quase confunde com o fundo, dando um brilho etéreo, como se não fosse metal, fosse luz e energia. Então, o metal é escuro, com alto contraste, baixo contraste. A mesma coisa acontece com isto. E assim tudo consegue trabalhar bem. Aí, olha, a repetição. Como nas casas que eu fiz. Esta está aqui, e está aqui, e está aqui, em ângulos diferentes. Onde você vê a ponta, sabe que isso faz parte disso, que faz parte disso, que faz parte disso. Então, a nave alien, que alienígena, que não devia estar aqui, é esta. Valeu, Anam. Olha, o limite, as ondas, as nuvens, e eu brinco com contraste novamente. Como aqui é escuro, fica claro. Como aqui é claro, fica escuro. Mas eu deixo bem claro e eu faço uma fumaça escura para dar o salto da nuvem. Funciona? Funciona.
Esse também guache sobre folha marrom. Eu apaguei a luz para não pensar que essa iluminação que estão vendo aqui é da lâmpada ligada. Oi, Bianca, tudo bem? Veja como eu trabalhei de forma clara aqui e de forma escura aqui. Então, há uma claridade no lado esquerdo e vai reduzindo e ficando escuro no lado direito. No lado esquerdo, eu coloquei todos os elementos humanos até aqui. Esta faixa aqui é a posição áurea. Eu estou bem também, Bianca. A gente vai falar sobre isso, proporção áurea. Então, nós temos o chinês bem aqui, onde ele está com esse equipamento. E nós temos aqui outros seres. Um gato, um robô, uma menina, uma moça e o chinês. E o que tem nesse canto? Completamente breu e escuro. Um aparelho com um planetário, eu esqueci o nome desse, eu acho que é um planetário. 2 obos, um furo, uma porta para um outro ambiente, um escorpião robô, uma escada para entrar nessa borda do outro ambiente, um tapetinho redondo e um círculo. Então, você tem leituras para você ler. Oh, valeu, Ashley. Você faz leituras. Olha, o Ar Nouveau funcionando aqui. É por isso que a gente vê estilos e mais estilos e mais estilos. A gente aprende, a gente adapta e a gente coloca. Olha como foi feito a parte das pedras. Tudo certinho, de acordo com os mosteiros e com um aspecto um pouco mais moderno. Ashley, valeu por você ter compartilhado. Nanquim e água, ou aguada. Esse é bem maior. Percebe as linhas? Eu falei de Gustave Doré. Agora estou trabalhando com aguada, várias linhas feitas em nanquim, tinta e água. Tinta nanquim e água. O pássaro, as linhas são mais fechadas, ficando mais escura. O ambiente atrás, claridade. Mas eu gosto de confusão, muita. Olha os galhos. Como os galhos ficam fechados e como eles conseguem confundir o ninho. Como o ninho fica escondido. Isso foi intencional. O ninho é para ser escondido, para proteger os filhotes. Essa é a intenção. Então nós temos 2 águias, os ninhos no galho seco, os bodes, com linha grossa. Agora veja, por que vocês conseguem enxergar? Por que não esconde? Como assim esconde? Deixa eu voltar àquele que eu errei. Olha a asa do pássaro. Ele se funde ao fundo. Na fotografia acontece, na visão também acontece, é uma coisa normal. Por quê que eu errei? Eu não trabalhei direito o contraste. Aqui eu errei. Aqui eu acertei. Viram? A asa, mesmo estando confuso, eu deixei tão escuro que eu consigo fazer ele saltar. De uma maneira pensada. A pedra branca, que faz com que isso aqui pule para frente. Ó, a pedra branca, que faz que pule para frente. Pinto o cavalo mais escuro, para parecer que está para trás. E esse parece que está para trás, eu pinto de cinza. Para conseguir fazer esse contraste, claro, escuro, claro, escuro. Então eu tenho um cinza, um pouco mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, mesma escuridão, claro e mais claro. É assim eu consigo ajudar, além da perspectiva, a profundidade. Reconheceram, né? Florença.
Outra cena que eu fiz como esta. Muito mais limpa, mas com a mesma ideia. Veja, animais. Olha como as pessoas estão escuras, bem escuras com fundo claro. Quando eu quero deixar claro, é intencional. Tá vendo a de esquerda ali? A esquerda do sol. Bem aqui, ó. Um dirigível. E ele tá bem claro saindo das nuvens. Mas a nave, ó, tá mais escura. Então, os veículos que estão voando mais escuro. Mas ele tá com a calça mais escura que os veículos. Viram? E a cidade? Ó, escuro, guache também. E vai clareando. E assim eu tenho a profundidade na perspectiva e na cor. E aos desenhos. Olha, pirâmide, tipo coliseu gigante. Olha o redondo. Viu? Casas mais comuns com mansardas. O rio azul em contraste com o verde. Diz que, para vocês saberem se uma arte está boa, tem que converter ela em preto e branco. Olha esta. Magenta bem forte, cian bem forte e pontos amarelos. Cian, magenta, amarelo são primárias, mas o amarelo vai para o bege e fica mais fraco, dando mais força ao cian e ao magenta, e a luz fica branca. Então, com cores primárias, eu consegui representar o ambiente. Oi, Bianca, valeu. Entenderam a ideia de contraste? Olha aqui esse canto. Veja como é bem definido no guache, na tinta, pincel, esse fundo deste. Todas essas linhas é com branco, guache branco, feito fininha, fininha. Olha como funciona bem. Mesma coisa, mesmo trabalho, do mesmo jeito. Com contraste, luz, forma, perspectiva, preenchimento na folha. Valeu, Leartes. Então percebe? Azul, preto, branco, os degraus que a gente trabalhou tanto já, nuvens, a forma como fica branca, para entrar em contraste e fazer um desenho sem ter linhas. E o Enoch sonhando. Na Starway to Heaven. A escada para o céu. E o demônio aqui no canto. Então, no canto, ó a forma como é definido o homem. Quero que preste bem atenção nas cores e nas cores aqui. Um mês, Ashley. Dando aula, saindo e coisa tal. Esse é mais abstrato. Tipo, não tem elementos comuns de fácil compreensão. São várias espaçonaves entrando num túnel gigantesco a nível planetário. Então, são várias naves que voam para aquela direção, sem figura humana ou alienígena nenhuma. A compreensão está para quem gosta muito do tema. Mas é a mesma coisa. Contraste. Essa cor, se eu converto em cinza, fica um cinza escuro para preto. Então eu tenho que deixar claro aqui de algum jeito. Então eu deixo aqui um pouco mais claro para o contraste ser um pouco mais forte. Ou eu deixo claro como essa volta desta nave que repete aqui, aqui, repetição da forma, aqui. Esta repete aqui, repete aqui. Então, a repetição para o entendimento. Escala. Estão vendo
Um soldado alien que está armado, em perigo, provavelmente se acidentou. Dinossauros correndo, porque está havendo uma luta, fugindo dos dinossauros, porque está havendo uma luta entre leviatãs e nefelitas. E a mesma coisa. Olha a garra como fica azulada. Olha como o cara é um verde mais forte. E assim eu consigo pôr o braço por trás. Mesma coisa. Contrastes e composição. Enquadramento. Quando vocês veem fotografia, a gente vai ver isso na fotografia. Vocês fazem um enquadramento e fazem um fundo central. Mas veja como eu mudei a cor deles e como eles ficaram preto, mais exaltados, em relação ao fundo, mesmo estando de canto, na sombra. Então, olha, o tema é a pirâmide, e está bem no meio da moldura. Mas eu trabalho eles com uma cor levemente diferente do resto, dando força para eles. Esse eu tenho que mostrar assim. Não há muito o que dizer. Pura composição de passagem, guache sobre papel marrom. É chamado papel duplex. Não, é duplex, exatamente. Branco, azul, é preto, mas você consegue contraste porque eu clareio o azul. E assim eu vou trabalhando entre claro e escuro. Obrigado, Ana. Resolvi fazer um trabalho sem contraste, com pouquíssimo contraste. Olha o que acontece. Com pouquíssimo contraste, fica meio semelhante aos tons de cor de Miho Hirano e nas cores de Moebius. Do mesmo jeito, aí eu pontuo com pretos mais escuros, mas todas as figuras cores leves. Até nossos seres alienígenas e os trilobitas. Então se torna uma coisa que a gente pergunta: o que é a principal aí? Olha a repetição. Este é o principal. Mas ele não está forte. Então por que eu sei que ele é a principal? Porque quem ver apenas por contraste, este é a principal. Porque eu gosto desde mais tenra infância, Revolução. Eu gosto de ficção científica. Eu lia muito Perry Rhodan, depois Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Ray Bradbury. Todos os autores de ficção científica que eu conseguia ler, eu lia. Eu gosto muito de ficção científica, muito mesmo. Demais. Star Wars não é ficção científica, é fantasia. Eu gosto de ficção científica. Obrigado, Revolução. Aqui vai dar para ver bem a história do contraste e composição. Pirâmide, numa posição de ouro. Todas as figuras parecem que se direcionam para cá, mas o olhar é desviado para cá, nessas figuras, assim. Desse jeito. Bem, toda figura corre para cá. A agonia. Olha como é trabalhado o escuro e o claro. O escuro e mais claro. Então eu deixo mais escuro que está na frente e mais claro que está atrás. Olha as amoras. É difícil, eu tenho que deixar eles caindo sobre a bota, que é escura, para poder vê-las. E assim que eu faço elas saltarem. Lembra aquele gato que aparece com o chinês? Olha o gato aqui. Repetição. Sim, é muito importante mesmo. Falando de teoria das cores, magenta. O magenta domina. Ciano. Tudo isso daqui é baseado em teoria da cor. Por exemplo, nós temos amarelo, magenta e ciano, domínio do magenta. Olha o ciano. O verde aparece pontual, mas verde é secundário. Ciano dominando. Magenta está aqui.
nesse alien. Temos amarelo, mas dessa vez o ciano é mais importante. A cor ciano. Vê, ó, ela domina. Percebe? Bom, próximo. Próximo, deixa eu ver que horas são. 18h56. Nós estamos falando de estilo. É por isso que eu estou mostrando essas coisas. Porque a gente está falando de estilo, quando vocês buscam estilos. Abaixar a câmera. Tá aí. Aí, Ashley, valeu. Então, quando vocês têm uma folha de papel, vocês têm uma área branca que vocês vão preencher com o desenho. E tem que pensar nisso na parte primária, que é o esboço. O esboço é extremamente importante. Porque, olha, eu tenho esse papel, eu imagino aonde que eu vou preencher o preto. Aonde que eu vou colocar o personagem. Aonde vai ser a linha do horizonte. O que eu vou fazer nesse espaço aqui? O que vai ter aqui? O que vai acontecer nesse espaço? Olha o que eu tenho. Uma curva aqui. E aqui eu tenho isso. Como eu tenho isso daqui, eu posso muito bem colocar aqui uma lua. Ou não. Eu posso colocar várias luas. E estrelas. E nuvens. Aí eu olho o que vai ser cada coisa. Qual cor que vai ter. Aí nós temos o estudo da composição. E para estudar a composição, você tem que entender o abstrato. Você tem que entender por que Bosch fez isso. Voltando a Bosch. Obrigado, Ashley. Por que ele faz isto? Vamos ver uma coisa aqui. Aí, pesquisar. Abstract. Wallpaper. Azul, vermelho e amarelo. Durante muito tempo foi pensado que o vermelho, azul e amarelo é primário, mas isso fica muito forte porque o vermelho é secundário. Azul, vermelho e amarelo. Secundário é magenta. Olha essa composição que linda. Consegue pensar numa imagem aqui? Uma moça, um cara, um guerreiro, uma nave espacial, um navio. Olha como é meio bem pop, é bem arte mural. Olha as curvas, parece anéis de Saturno, como que elas ficam. Olha essas nuvens. Um aluno meu fez isso aqui. Ele pintou isso daqui. Não este, mas uma coisa parecida. E é muito lindo. Olha como ele é abstrato. Mas é nuvem. Você vê alguma forma que pode dizer que é a mesma? Isto é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disto. A única coisa igual é a forma como ele fica irregular, como um fractal. E isso que é abstrato. O abstrato é quando se abstrai da forma. Tipo essas ondas, as achuras que eu falei, o branco, e como ele vai fazendo contraste entre escuro, claro, escuro, claro.
Eu não vou poder mostrar esse, que pena. Olha que lindo. Ou este, com a árvore de Van Gogh atrás. Olha esse daqui, completamente abstrato. Amarelo, esquentando para o vermelho, azul claro, escurecendo para um azul escuro. Como ele faz a forma. A compreensão dessa forma, quando vocês vão fazer a pintura, é que vocês vão chegar a uma pintura próxima da que eu fiz. É a compreensão desse controle de cores e até economia de cores. Por isso, se vocês querem fazer como eu faço, dominem o abstrato. E o que quer dizer isto? Entendam o abstrato, aceitem o abstrato. Não falem coisas como até o meu irmãozinho de 4 anos faz. Não, vocês têm que entender a forma. Tem que entender a cor. Tem que entender o motivo. Tem que entender todas essas relações. Já ouviram falar de expressionismo abstrato? Expressionismo abstrato. Aprender a se abstrair. Olha, isso é expressionismo abstrato. É um monte de mancha de tinta jogada, até eu faço. Então, faça, aprenda, tente. Muito fácil, mais difícil fazer um rosto humano. Então, faça. Aprenda, entenda. Faça, aprenda, entenda. Faça, aprenda, entenda. Depois, quando vocês olharem cartazes de cinema, os melhores cartazes de cinema, vocês vão olhar com um olhar diferente. Ó, escuro, amarelo, vermelho, um branco riscado em cima, verde, pontuação preta, preto, ó. Azul, com branco aqui. Vejam de forma abstrata. Se viram no expressionismo abstrato, exatamente isso daqui, ó. Eu falei, faça. Se você acha que é capaz de fazer, faça. É importante. Olha, azul, ponto, branco. Como está ligado a janela, o personagem e o vermelho e o branco. Em tudo tem, não só no meu trabalho. Está em todos. Preto, azul, azul mais claro e uma impressãozinha suja de preto. Ó a solução, a curva. Na forma. Ó, curva, claro, vermelho, meio disforme. E todos eles, olha isso aqui, completamente abstrato. Círculo. Ó o corte vermelho e azul. Em cinza. Completamente branco. Linha e linha clara, quase se fundindo. Então, quando vocês falarem abstrato, é uma coisa que eu não gosto, repensa. Sério, repense. Veja de outra forma. Olha a luz e um monte de tracinhos. Todos eles. Veja. Cian, magenta para o vermelho. Ó, já está com o outro princípio. Cian mudando para o violáceo. E amarelo. Então, você tem amarelo, magenta, cian. Bem básico. E é isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre Art Nouveau, sobre Afonso Mucha, sobre muitos outros artistas. Eu mostrei meu trabalho e a relação das cores e profundidade. Mostrei sobre o abstrato e mostrei como os cartazes de cinema têm muito abstrato e dei uma bronca em quem fala que abstrato não é arte. Beleza? Até amanhã.